A Lean Construction tem sido a filosofia de gestão mais utilizada pelas construtoras em todo o mundo na busca pela excelência operacional. Aqui nesse podcast eu vou te mostrar onde você deve focar para atingir resultados diferenciados na sua obra, porque se você tem conhecimento, os resultados vêm no longo prazo. Então, se você quer dar o próximo passo, eu vou te ajudar a alcançar um outro nível. Afinal, os resultados chegam apenas para aqueles que fazem acontecer. Olá pessoal, Gevando Barros aqui do canal do IOPEX. Eu estou aqui trazendo para vocês mais um podcast Lean Construction na prática. E hoje, apesar de eu estar aqui sendo filmado sozinho, né, com a câmera, eu estou no telefone aqui com um cara muito especial, Rafael Mesquita. Ele é da Andrade Gutierrez, diretor de contratos. Eu trouxe o Rafael aqui para a gente bater um papo descontraído aí sobre a experiência dele em algumas obras que a gente passou em conjunto, né, trazer aí algo principalmente de uma das obras onde a gente começou, onde eu conheci o Rafael, e como é que está sendo essa jornada aí dele agora numa outra posição, puxando diversas atividades, diversos times, né, de projetos distintos aí dentro da Andrade. Então, Rafael, primeiramente, muito obrigado aí pela tua vinda, pelo teu tempo, que eu sei que é super precioso aí. Foi difícil a gente marcar um dia específico, eu sei que a sua agenda é muito, muito complicada. Você agora está numa outra posição aí, está com vários projetos sendo tocados em regiões diferentes, não sei nem se no exterior, né? Então, primeiramente, gostaria de te agradecer pelo seu tempo aí, por estar conosco, podendo bater esse papo aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, né? Fico feliz de falar desse assunto aí, de Lean Construction. É um tema bacana, né? Já trabalho com isso há bastante tempo. Eu que agradeço aí poder participar e falar um pouco aí sobre esse tema e da nossa história. Show de bola. Nós nos conhecemos, Rafael, lá na obra da termoelétrica, né? Lá em Manaus. Eu estava quase que no meio do projeto, do meio para o fim, né? Quase do projeto do Grageda, e a gente começou a fazer expandir, né, os projetos de Lean Construction dentro da Andrade. A gente começou pelo projeto lá da Arena, depois fomos para o IGAN, depois, né, fomos migrando aí para vários projetos em parceria com vocês. E aí eu te conheci lá na obra. Você lembra como é que a gente se conheceu? Exatamente, eu não lembro, cara. Quando é que a gente se viu pela primeira vez? Foi na obra mesmo? Não, foi... Ele começou a trabalhar com o Grageda, fazendo um projeto lá, e o César Caleiro, sim, te indicou, né, pra gente. Eu estava num projeto, terminando um projeto da Vale de uma siderúrgica, e estávamos negociando aí um contrato para fazer uma termoelétrica, né, em Manaus. E foi quando a gente marcou, né, a gente marcou uma primeira reunião para se conhecer e conversar sobre o tema, ali em meados de 2012, e foi muito legal a conversa, né, a interação sobre o tema, essa questão de melhoria de produtividade. Eu já tinha isso em mente, preocupava com isso, que a gente tinha oportunidade de melhoria, né, nessa parte de produtividade, onde a gente tinha que trabalhar bastante. E a conversa fluiu muito, muito bem nesse sentido. E aí, quando a gente assinou o contrato, começamos o projeto, a gente acabou combinando uma parceria para começar a trabalhar forte nisso no projeto, no início de 2013. Né? Legal. E o projeto foi assim, até um projeto meio diferente, né? Porque o projeto do Grageda, nós tivemos lá alguns desafios, eu até conversei com ele, gravei um podcast aí com ele, e nós falamos muito desse projeto dele aí. E o projeto da termoelétrica tinha lá, né, os próprios desafios construtivos, né? Tava numa região assim meio confinada. Eu lembro que a gente conversou várias vezes, inclusive no início, sobre canteiro, essas coisas assim. Foram desafios muito legais. Eu queria te perguntar, Rafael, pra gente ser bem objetivo aí pro pessoal que está nos ouvindo, quais foram os principais desafios que você, né, como gerente do contrato, da obra na época, que você via lá, né, que inclusive que o Lean Construction te ajudou aí a obter resultados melhores, né? O que na sua ótica aí veio do Lean e trouxe algo tanto novo quanto de
potencializar os resultados que você teve lá? Então, no início desse projeto, eu lembro bem disso, a gente falava muito de produtividade, isso motivou a gente pensar em Lean Construction, aculturar e aprender. Mas o projeto da térmica era um contrato EPC, então a gente tinha uma fase inicial de engenharia, experimentos e obra mesmo demorava um tempo ainda para começar, né? E a gente começou falando, pô, mas queremos já aculturar, pensar bastante, pensar na produtividade, mas nessa fase agora é engenharia é compras, e como é que a gente traz esse conceito aí para essa fase também. Isso aí foi muito legal, achei que a gente desenvolveu lá ferramentas novas de gestão nessa fase de engenharia, junto com uma projetista, como melhorar a produtividade na execução de projetos, como melhorar a produtividade no processo de aquisição. Isso aí já alavancou. Eu lembro muito da gente começando a discutir a questão do pool planning, foi talvez a primeira vez que eu ouvi falar do planning, foi lá, então a gente começou a discutir isso. Então, isso abriu um pouco o leque, não só de pensar só em workshop, produtividade, melhoria diretamente na produção, né? Eliminar desperdício lá na produção, melhorar o central de armação, central de captaria, não só aquilo, mas a gente abriu o leque e começamos a pensar assim, desperdício na fase de engenharia, né? Sim. Como o melhor layout, como uma melhor forma de fazer gestão, qual o fluxo, melhor fluxo das informações e do projeto dentro da projetista. Até porque o pessoal administrativo ficava no Rio, né? E nós estávamos lá em Manaus, né? Então tinha aí uma distância bastante grande aí entre como operacionalizar, né? A equipe de projeto ficar no Rio e todo o restante em Manaus. Então, esse projeto tinha que fluir e da melhor forma possível, né? Com as melhores engenharia de valor possível. Então, acho que ali já começou a pensar um pouco diferente, né? Não só campo, mas um EPC, né? Isso aí. Ferramenta do EPC, isso foi legal. Show de bola. Eu lembro que a gente, na época a gente trabalhou inclusive o layout, né? Discutimos bastante o layout em si, porque começamos o canteiro do zero, depois a gente ia muito também para o Rio para fazer essa iteração com o pessoal de projeto. E quando a obra efetivamente começou, a gente conseguiu largar muito na frente no sentido de já começar certo, né? Porque a gente já tinha avançado, inclusive, muito lá com o Grajedo no projeto dele. A gente já tinha quase, não vou exagerar, naquela época ainda não tinha um modelo padrão de um sistema de produção ou de excelência operacional, não tinha nem a gente já tinha essa intenção, mas ainda não tinha dado tempo para a gente chegar nesse nível, né? Mas a gente conseguiu alavancar muito desde o início da obra, algo que muita construtora, às vezes, que vai começar o Lean numa obra, acha que é só produção, logística, né? E a gente conseguiu já começar certo, porque veio dessa fase anterior aí de projetos com um monte de coisa já padronizada, pré-determinada, né? Essa parte mesmo de canteiro, né? A gente às vezes não dá atenção, mas a gente teve essa oportunidade de sentar e discutir, pensar o canteiro, buscando a eliminação do desperdício, né? Para garantir o menor movimento possível das pessoas, né? Menos deslocamento, quais áreas ficar mais próximo de outras que faz mais sentido para poder melhorar a interação. Assim, até num simples canteiro é possível utilizar aí o conceito e as ferramentas do Lean. Show de bola. Nós não estávamos lá no fim do projeto, nós e OPEX, né? A gente já tinha, eu lembro que a gente saiu um pouquinho antes, o nosso contrato com vocês terminou, a gente foi para algumas outras obras, dar continuidade junto com o Andrade e em alguns projetos. Só para a gente encerrar, por enquanto, esse tema da termoelétrica, o que você tirou de conclusão dessa época, Rafael? O que você traz dessa época aí para você mesmo, né? O que você aprendeu lá no sentido genérico, né? Se você tivesse que fazer um lessons learned aí agora, o que você poderia falar para a gente? Eu acho que essa parte aí, realmente, de aplicar a cultura Lean, os conceitos, na gestão,
do projeto como um todo, desde a engenharia até o comissionamento, isso aí ficou muito forte. Tanto é que depois do projeto da térmica, Andrade teve um investimento forte aí em implementar essa cultura e esse modelo de gestão na empresa como um todo. E eu até fui convidado na época pelo presidente para ser o PMO desse processo. E demos esse foco realmente de não só de workshop, de melhoria na ponta, mas de buscar melhorias e eliminar desperdício aí em todas as fases do empreendimento e da empresa, né? Inclusive, mais à frente, tivemos uma atuação, um foco na parte corporativa também. Então, assim, é bem abrangente, né? Eu acho que isso aí ficou muito marcante de a gente, né, transpor o conceito para qualquer tipo de negócio e não só campo, né? Não só campo, né? Não no Lean escritório tradicional, talvez, ali, né? Exatamente. Acho que isso realmente abriu a cabeça aí pra gente. Né? Show de bola, muito legal. Vamos seguir aí. Eu queria falar com você, depois desse período, logicamente, você passou a puxar outros projetos, né? Não sei para onde você foi. Nesse período aí, a empresa, logicamente, né, trabalhou com diversos projetos focados em outras obras. Você deve ter passado aí por várias delas, né? Migrado aí para algumas outras obras. O que você viu em termos internos, né, da própria Andrade? Quais foram as principais, ou estão sendo, né? Porque você está continuando a aplicar isso de uma forma agora como diretor de contratos, mas na época, né, vamos falar um pouquinho anterior aí à sua promoção. O que você viu que evoluiu bem aí nesse período, né, de 2000 e depois da termoelétrica, que a gente não se encontrou mais? Eu lembro que eu te convidei para fazer a apresentação junto com o Grajeda, né? A gente fez bastante coisa em conjunto aí para até internamente, né, dividir aí as experiências com outros gerentes. Tivemos alguns workshops que a gente participou para mostrar, né, o que a gente estava fazendo em cada uma das obras para os demais gerentes da empresa e tal. Isso, né, deu certo. Eu lembro também que na época o Clorivaldo estava puxando aí, né, como um dos principais gestores da empresa, as implementações. Ele gostava bastante do tema. E nesse período, o que ficou de aprendizado? Como é que você via já o Lean Construction desde o início? Você aplicou praticamente as mesmas coisas? O que você levou para as demais obras aí que você acabou puxando sozinho, né, entre aspas, com o time de consultores internos e aí, né, com as pessoas que você já tinha levado, inclusive da termoelétrica? Exatamente. Então, aí depois desse projeto, eu fiquei responsável aí pela implementação na empresa como um todo, né? A gente desenhar, criar os padrões para cada dimensão. Então, isso foi desenhado, é o que existe hoje na empresa, um sistema de excelência operacional em que abrange várias disciplinas, né? Produtividade, gestão de desempenho, parte de engenharia de valor, planejamento. Então, eu trabalhei muito, né, com essa equipe toda que a gente até trouxe lá da TER. A gente escreveu e desenhou isso para a empresa, para virar um padrão, né, buscando as melhores práticas aí no mundo, com a cultura Lean, e criando nosso modo de gerir, né? Entrando, vamos dizer assim, um nível de detalhe maior para padronizar para toda a empresa. O intuito é que todos os projetos tem uma forma de gestão com a cultura Lean, focada lá em desperdício, num planejamento tateado e gestão à vista. Isso foi tudo desenhado. Então, quando isso foi, a gente concluiu o trabalho de engenharia de criar, né, e implementar nas principais obras. Aí foi montado um time corporativo para dar continuidade, que existe até hoje. E eu voltei, né, a minha base aí, que é obra, efetivamente. Então, eu acabei indo para o Peru, assumindo alguns projetos no Peru, né, e levando muito forte isso para lá, até para quando a gente implementou, a gente focou muito no Brasil, então eu fui para o Peru já gerenciando
os contratos e levando esse modelo de gestão para lá também, para terminar isso já fora do Brasil também, né? Legal, então, muito bom. Implementamos toda essa cultura e essas ferramentas também nos projetos lá. Concluímos, né? Cheguei a concluir todos os projetos lá e voltei do Brasil para gerenciar projetos aqui de linha de transmissão, né? E aí, com isso já bem maduro, eu acho que a empresa amadureceu bastante, porque teve uma formação muito forte, né? Então, sim, praticamente toda a equipe da empresa, todos os gestores acabaram sendo formados e hoje praticamente trabalham com esse conceito e com as ferramentas todas, né? E temos um time de consultoria interna que apoia, né, na formação e na implementação e para garantir que todas as dimensões estão funcionando dentro do padrão. Né? Legal. E garantir a cultura, né? Garantir a cultura que tem que chegar lá na ponta. É o encarregado oficial lá que tem que estar buscando a eliminação de desperdício aí diariamente, né? E então hoje eu estou responsável por esses projetos de energia, de linhas, transmissões, subestações e projetos de plantas solares. Legal, e eu acabo tendo esse papel, né, muito hoje aí de fomentar, né? Isso que eu queria perguntar. Como você está numa outra função agora, né? Está um degrau para cima aí, vamos dizer isso. O que tem sido o seu principal, ou quais têm sido os seus principais papéis e desafios, né? Porque agora você está olhando de um outro patamar, né? Você não está olhando uma obra apenas, mas você está olhando várias. E como é que você vê talvez assim, as diferenças entre obras? Você vê que existe realmente, a Andrade conseguiu fazer essa padronização de forma uniforme, vamos dizer assim, né? Realmente padronizar e tal. Se isso realmente tem trazido benefícios, né, com esse programa de excelência que a Andrade criou, e quais são os desafios que você vê aí também para o futuro, né? Porque é o que você está passando agora e daqui a pouco eu sei que você está entregando alguns projetos já, né? Então, alguns no final, virão outros. Como é que você vê? Vamos por partes aí. Como é que você viu essa entrada do Lean nessas obras aí em termos de desafios? Eu vejo que sendo responsável por vários projetos e vários sites espalhados aí pelo país, né? Então a gente precisa que lá na ponta a coisa continue acontecendo da mesma forma, né? Então acaba a gente tendo uma responsabilidade aí de fomentar, né? E dar o exemplo e fomentar que as coisas estejam funcionando, né? Então eu acabei criando aí uma rotina de gestão, né? A gente chama aqui da disciplina de gestão de desempenho de ter uma reunião rotineira aí, a gente chama de steering, comitê meeting, para acompanhar os processos, com foco em processo, né? A ideia é ver se todos os processos, nossas ferramentas estão rodando, a gente tem uma avaliação e junto aí com todos os gerentes, a gente focar onde precisa melhorar, quais são os processos que não estão rodando, né? Então a gente acaba criando essa cultura de olhar o processo, sempre garantir que os processos estão funcionando, que as pessoas estão utilizando as ferramentas, entendendo a cultura, né, para que a ferramenta seja bem utilizada, e não só reuniões de números, de resultados, né? Então, esse modelo eu acho que é legal, é um momento que a gente para ali mensalmente com toda a equipe gerencial e olha que nosso modelo de gestão está funcionando bem, né? E estamos mantendo o nosso jeito de gerir aí no dia a dia, né? Então isso aí acho que é o principal papel, até porque a gente tem um turnover muito grande, né? De pessoas, obra tem um ciclo de vida aí relativamente curto, então tem um turnover grande de pessoas e a gente tem que estar em constante formação e incentivo para que a cultura fique mantida, né? Além disso, a gente trabalha muito com o projeto EPC, então a gente acaba tendo muitos parceiros, principalmente projetista, fornecedor, e essa turma, cada projeto são empresas distintas, né? Então, a cada projeto a gente tem que estar
além da formação da nossa equipe própria, a gente tem que ainda formar os nossos parceiros, né? Ajudar eles que estão fora do nosso ambiente aqui e ajudá-los a entrar no nosso mesmo padrão, né? A gente precisa que a projetista também tenha a cultura e tenha a rotina de planejar, de ter um processo enxuto de execução da engenharia. E hoje, também. Rafael, esses caras, né, os parceiros em si aí, tanto fornecedores quanto de engenharia, enfim, para cada fase da obra, o programa de excelência abrange algo já também padronizado para essas pessoas? Como é que a Andrade tem cuidado disso? Ou isso vem assim que a obra começa, já entra aí meio que no sangue do jeito Andrade de fazer a obra? Não, a gente trabalha desde a fase de concorrência, né? Os parceiros que a gente já vai se aliando aí, a gente já vem tratando do modo que a gente trabalha. Normalmente na fase até de contrato, a gente já deixa isso muito bem registrado, qual que é a rotina, né? Acho que isso é importante. Muitas vezes a gente pensa num contrato só nas questões jurídicas ali, sim, mas a gente coloca essa parte técnica operacional dentro do contrato já como uma obrigação, mas não é suficiente, né? Não é só porque está ali é obrigado, a pessoa vai fazer. A gente tem que ir lá para dentro da empresa. Tem que gerir depois e formar, né? E criar lá as rotinas, a gente fazer o planning, fazer a Six Suite. Então, toda essa rotina para você ter um modelo de planejamento tateado, eliminando desperdício, a gente tem que estar dentro do parceiro. E muitas vezes até com o cliente, né? Com certeza. Com o cliente, isso não é uma obrigação contratual, mas a gente tem que ir lá e mostrar para o cliente que é muito interessante. A gente teve esses projetos que eu estou fazendo hoje de linha, a gente teve esse relacionamento com o cliente muito, muito forte nesse sentido. Eles gostaram demais, tá? Entenderam o processo, gostaram, inclusive começaram a replicar nos outros prestadores de serviço deles. Aprenderam a fazer com a gente e começaram a falar, não, vamos fazer igual. Tá funcionando aqui, por que não a gente expandir isso de uma outra forma, né? Exatamente. Então, show de bola. Isso vai multiplicando, né? Eu lembro muito daquela história do plantador de milho, né? Ele distribuía o milho dele, era campeão, e ele distribuía o milho dele para os vizinhos para garantir que a vizinhança dele não seja no mesmo padrão dele, né? Sim. Era o segredo dele. Então, é muito isso. Eu acho que a gente tem que dividir para multiplicar. Também tem essa filosofia aí, porque ainda mais quando algo que envolve, né, gestão, conhecimento, você acha que ensinando você vai estar passando algum conhecimento para o outro e, né, tem muita gente que pensa o contrário dessa forma, mas principalmente num projeto, e os projetos que vocês fazem são grandes, né? A gente só tem a ganhar, né? Porque tá todo mundo ali no mesmo barco, querendo entregar para o cliente com prazo, com produtividade, garantir a margem de lucro que foi estabelecida e todo mundo ter os resultados que já lá no início foram projetados, né? Exatamente. E é forte essa mudança. A gente fala muito aqui de qualquer transformação, né? A gente vive em transformação, né? Cada projeto novo, são pessoas novas, são parceiros novos. Um negócio novo, né? Um negócio novo. Então é importante transformação, aculturamento, né? E para isso a gente trabalha muito forte hoje com a visão de 4 alavancas, né? Pra toda essa transformação acontecer, a gente precisa atuar sempre em 4 alavancas principais, que é o treinamento, que é o que a gente conhece ou falar, né? Não, treina e vai funcionar. E muitas vezes só o treinamento não é suficiente. Sim. A gente precisa que tenha a liderança, o exemplo da liderança. Então isso a gente precisa fomentar bastante, que toda liderança em todos os níveis aí precisa dar o exemplo em todos. Sim. A gente precisa praticar muito a meritocracia em tudo, né? Quer dizer, valorizar quem pratica a cultura, quem usa as ferramentas. Quem se envolve, né? Porque alguém pensou naquilo, né? As pessoas que vão utilizar precisam tanto entender, ser treinadas, mas também... tem que ser regra de ouro. Quem está praticando, está sendo valorizado. Quem não entende, não pratica,
tem que tirar, né? Senão contamina. É verdade. E tem que fazer sentido, né? E uma coisa, tem que fazer sentido para as pessoas. Esse talvez é a alavanca mais difícil, porque a gente não convence as pessoas, né? A gente dá argumentos para que elas se convencem. Agora, nesse momento que você está passando por essa fase aí de coordenar, quantos projetos você falou? 7, né? Hoje nós estamos com 8 contratos. 8 contratos. O que você vê agora, né, dentro desse período aí já grande, né? Desde o primeiro projeto a gente começou lá em 2010, eu estava falando com o Grageda, em 2010 a gente foi lá para a Arena e tal. Ou seja, cara, já se passaram 10 anos, né? Embora a gente se viu aí em alguns lugares, falou pela internet e tal, mas a gente já não se encontra a muitos deles, né? Nem sei qual foi a última vez que a gente se viu pessoalmente. Mas independente disso, cara, são 10 anos, né? Uma década de evolução. O que você vê hoje, e olhando agora para o futuro, né? Para frente aí, em termos de Andrade, você como diretor de contratos aí, daquilo que você vem aprendendo, vem ajudando a desenvolver, vem aprimorando e tal, quais são o que você acha que vão ser os principais desafios na sua ótica, até pelos projetos que caem aí no seu colo? O que você acha que está doendo mais, que é desafiante e que muito provavelmente mereça aí alguns olhos diferenciados, né? O que você vê que tem de desafio legal aí para frente? Eu acho que o interessante é assim, que toda melhoria, todo esse processo de excelência, a gente visa fazer mais com menos, né? Sim. E todo esse ganho que a gente vai conseguindo e vai fazendo de forma melhor, mais barata, a gente vai sempre repassando isso para o cliente, né? Porque é a concorrência. A gente acaba conseguir fazer mais barato, vou vender mais barato para poder ganhar mais projetos, né? Esse é o ciclo. Sim. Então, esse processo, ele vai melhorando, mas chega um ponto que a melhoria começa a ser mais residual, né? Ela não é tão... Então, o mato já não está tão alto como antigamente. Exatamente. Quando o mato está alto, a gente consegue grandes melhorias, mas vai chegando um ponto que as melhorias são menores. Então, o salto aí vai vir muito da inovação, né? Sim. É pensar fora da caixa. Então, às vezes você tem lá uma frente, uma produtividade, e você consegue otimizar, reduzir uma pessoa da equipe, melhorar uma produtividade do equipamento, melhorar ali, por exemplo, uma manutenção e tal. Mas chega um ponto que um novo equipamento vai fazer muito mais diferença, né? Então, a gente precisa hoje estar muito, né, buscando essa inovação, né? Desenvolvendo a inovação e atento ao mercado, né? Tá muito participante aí no mercado, porque muita inovação está acontecendo aí e a gente tem que estar atento a isso aí, né? Tá pegando essas inovações, né, como pioneiro aí. Hoje em dia, o Grageda até deu uns exemplos lá, né, de BIM, que a Andrade está investindo, a parte de FDI, né, tem um monte de coisa aí que hoje a tecnologia, seja através de radiofrequência ou de um tablet que você já consiga fazer o fechamento das frentes e que manda uma informação direto para o planejamento, que já está linkada com aquilo, né, que foi previsto, tanto de ritmo quanto do próprio planejamento da obra, para ir fechando com a parte técnica e tal. E o que você vê, até colando um pouquinho do que uma das coisas que eu falei com o Grageda ontem, vou te fazer algumas perguntas agora focadas no que eu tenho visto, tá? Porque eu também mudei a minha forma de trabalhar, a gente desenvolveu algumas coisas aí diferentes nos últimos 3 para 4 anos, e a gente vê que eu tenho visto agora, né? Isso é a opinião minha, tá? Até pra gente discorrer um pouquinho, porque eu acho que é interessante pegar a sua opinião aí também como diretor de contrato sobre isso. Obras, eu tenho trabalhado com obras pequenas, né, com construtoras menores que precisam começar do zero um monte de coisa, né, que não é o caso da Andrade. Ela já é além de ser uma empresa grande, pega projeto grande e já tem processos formados, né? Você tem uma área de engenharia, você tem um departamento de planejamento, você tem já o pessoal da excelência operacional, ou seja, como a empresa é grande, ela já bancou nessa estrutura em função dos projetos darem bons resultados. É por isso que ela está desse tamanho.
mas eu tenho visto que das médias, né, as pequenas a gente pode até falar depois, né, estão mais longe ainda, né, mas das médias para grande existe um buraco ainda, né, um abismo, vamos dizer assim, tanto do entendimento do Lean, parece que elas estão ainda lá em 2010, ou se não mais do que isso, né? E não só pensando no Lean, pensando em alguns outros aspectos também de inovação, de tecnologia, assim por diante. Como é que você acha que, se você estivesse olhando para o passado agora e virasse aí talvez um gestor de uma outra empresa média, o que você acha que o cara poderia pensar para dar um gás aí em algumas coisas? Principalmente a parte de projeto, né? Porque a cultura brasileira, esse lance é um negócio que pega muito pro médio construtor, né? Ele faz obras menores, ele tem outros desafios e muito terceiro, né? Porque você não tem uma empresa agora que tem, né, um número de pessoas muito grande, então parceiros e projetos, pelo menos no início, é um desafio muito grande. Ou se você vê algum outro desafio, o que você acha que uma empresa média, aí, vamos falar assim, teria como desafio, pensando nisso que você já tem hoje, né? Porque a Andrade já tem algo formado que várias pessoas pensaram, já implementaram, já exercitaram. O que o Rafael pensaria sobre as médias aí, para dar de dica, inclusive, para quem está nos vendo e ouvindo? Eu percebo o seguinte, é muito função da liderança, né? Eu acho que uma empresa média, estrutura talvez corporativa, é mais enxuta, bem mais enxuta, né? Então, eu acho que o líder aí, a direção dessas empresas tem que atuar muito nas pessoas, né? Acho que aculturar e dar um pouco aí de apostar, né? Tem que às vezes deixar a pessoa errar um pouco, mas eu acho que tem que apostar na formação das pessoas, para poder desenvolver esses processos básicos, né? Aquilo que não tem, cada um desenvolva. Eu acho que não pode delegar, sabe? Eu acho que o líder tem que falar assim, não, essa responsabilidade é minha, né? Sim. O presidente, o dono dessa empresa, a responsabilidade é minha, eu preciso me capacitar, dominar, né, a cultura, dominar algumas ferramentas e formar meu time, né? Então, acho que esse aí é o primeiro passo para poder a coisa acontecer, né? Você não pode ficar acreditando que eu não vou contratar uma consultoria, vou contratar uma pessoa que vai vir aqui e vai transformar a minha empresa e vai dar tudo certo e eu vou só pagar, né? Ninguém tem essa varinha mágica aí, né? Quem dera. Eu acho que o primeiro passo é esse, né? E aí e começar a desenvolver cada um no seu modelo, nas suas ferramentas, no seu nível de controle e começar por partes, né? Eu acho que na Andrade, imaginar 10 anos atrás, muita coisa que não existia, né? Com certeza. Eu acho que assim, 10 anos aí nessa trajetória praticamente contínua, insistente, investindo pesado, a gente chegou hoje. E a gente olha que tem muito para melhorar, muita coisa ainda, muita oportunidade, né? Então, é uma transformação grande, né? Cultural, estrutural, então... E é normal isso, né? Eu lembro que a gente falava até na época do próprio César, né? O César brincava comigo assim, pô, mas você tem que fazer uns 4, 5 projetos aí e a gente ficar livre de você logo, porque a gente tem que andar com as próprias pernas e tal. E eu falava pra ele, César, e nos primeiros projetos a gente, né, voltava pra base da Andrade, ia fazer as apresentações dos steering committees e assim por diante, né? Os resultados que a gente estava obtendo aí em cada um dos projetos com vocês, que eram os gerentes aí. E eu lembro que uma das coisas que eu mais falava, porque na indústria também foi assim, né, cara? A história só se repete de formas diferentes em outras áreas, mas, vamos dizer assim, a linha mestra é muito parecida, que é você precisar evoluir no tempo da sua forma, né? Eu vejo hoje em dia, também falei com o Grageda isso no podcast que eu gravei com ele, eu vejo hoje em dia muita gente copiando, né? Seja Andrade, porque, né, tá muito à frente aí de muitas construtoras, seja outras empresas que estão implementando alguma coisa, ou de inovação, ou de Lean, enfim.
e muito apegadas a ferramentas, né? E copiando essas ferramentas, né? É o que o pessoal da Toyota até falava antigamente, e o discurso, infelizmente, é o mesmo, né? Você pode ir lá na Toyota, copiar tudo que os caras têm, pegar todas as ferramentas e colocar na sua empresa. Uma boa parte pode ser que funcione? Sim, mas se isso não tivesse, né, vindo da cultura da empresa e os gestores, principalmente, que puxam aquilo para fazer a coisa acontecer, já não estiverem usando até uma ferramenta de uma forma dentro dessa cultura, porque pode ser que a ferramenta A funcione para a sua empresa, mas para a minha, sei lá, para o tipo de contrato, ou o tipo de obra, ou o tipo de gestores, ou sei lá, alguma coisa que eu faça essa gestão de maneira diferente, não funciona tão bem assim, né? E a gente está falando de ferramenta aqui, mas vale para metodologias, vale para forma de gerir, né? Eu lembro da gente, né, em 2013, num canteiro de obra lá em Manaus, na sala de treinamento, lá no fundo do canteiro, última salinha, estava a gente reunido lá, primeira vez que a gente falou de pool planning, né? Falando, conversando, batendo com a equipe toda lá, falando, acabou a reunião, o pessoal veio falar comigo, o que é esse negócio de pool planning? Não entendi nada. Que esse troço inglês aí, cara, que esse cara trouxe, esse maluco aí. O cara é maluco, não entendi nada. Eu vou falar para vocês que acabou aquela obra, começamos a implementação da empresa, discutimos isso com vários especialistas, aí, trouxemos gente da Europa, trouxemos cara dos Estados Unidos, discutindo. Depois de 3, 4 conversas com especialistas, nós conseguimos achar o conceito e como funcionaria isso para a empresa. Um jeito para vocês, né? Misturando o Last Planner com algumas outras ferramentas, e aí é o jeito Andrade de fazer, né? Não é mais cópia, né? Discutindo internamente, eu lembro de uma vez eu passei 2 horas dentro do grupo com o presidente da empresa discutindo esse conceito. Ele ainda não concordava com algumas coisas. Então, assim, a gente foi desenvolvendo e hoje, assim, a gente fala... É regra, né? Modo de falar, uma simplicidade enorme dentro da empresa. Então, sim, já tá no sangue, né? Já tá no sangue. Então, né, falar pool planning aqui é a coisa mais simples do mundo. Então, legal. Eu acho que tem esse desenvolvimento aí que cada empresa tem que, em função do seu tipo de negócio, tem que desenvolver o seu modo. Né? E o mais legal é que eu tenho recebido algumas ligações, né, para apoiar algumas obras aí, de pequenas, médias, agora voltaram as grandes aí, porque saíram alguns projetos grandes no mercado. E as perguntas que me são feitas, até faço algumas videoconferências para, né, tentar viajar menos. Hoje em dia a tecnologia ajuda até nisso, para você fazer parte de uma licitação entre consultorias, ou a pessoa quer te conhecer que não conhecia ainda. Então a gente acaba conversando. E ainda eu vejo muita pergunta assim... Cara, mas eu vi aquilo, tal, naquela obra, com aquele consórcio, sei lá, Andrade com mais alguém. Será que eu vou conseguir fazer daquela forma na minha empresa? A primeira resposta minha, primeiro assim, parece que é desmotivante pro cara, mas eu não sei. E eu também não sei se aquilo que você viu lá vai ser o que eu vou implementar na sua empresa. Eu acho que eu vou implementar na sua empresa aquilo que você precisa. Se vai ser aquilo que tá lá, que você viu na Andrade, é outra coisa, né? Porque a Andrade descobriu um jeito para ela fazer o tipo de obra, e ela tem uma cultura que já tá lá, né? E ela já tem 10 anos, vamos dizer assim, né? Você tá começando do zero, então não dá pra gente pegar alguém que tá começando do zero e já colocar o cara pra andar de Ferrari e o cara não saber ligar o carro ou passar a marcha, né? Porque ele não conhece algumas ferramentas, ele não vai usar o veículo que ele tem, né? Ou as ferramentas que estão disponíveis ali para ele poder fazer parte da competição. É muito injusto isso. E as pessoas, infelizmente, pecam nesse sentido, né? Porque não querem investir tempo, porque você tem que investir muito tempo. Tá aí, né? Vocês da Andrade 10 anos, isso é penoso, custa tempo e dinheiro, até porque tempo também é dinheiro, né? Hora de bunda na cadeira, pensando, discutindo, achando o melhor modelo, vendo o que funcionou numa obra, na outra não, aprendendo e errando, principalmente, né? Porque tem que fazer. E tem que estudar, né? Porque a gente fez muito isso aqui também, eu acho que é incentivar, e a gente criou o SAT, né? É o Study Action Team. A gente criou uma rotina, cada líder com seus liderados, e fomentando a leitura sobre o tema, né? Então, sim. O Lean Construction
o conceito, você não consegue sentar ali e fazer um curso de um dia, pronto, agora eu sei tudo sobre isso. Já sei, já vou fazer e vai dar resultado. Nós lemos aqui mais de 10 livros aí, especificamente sobre o tema, e debatemos, né? Parava ali 1 hora por semana de tentar debater. Isso ajuda a fomentar, fazer as pessoas pensarem, refletir, entender, aprofundar no conceito e aí melhorar essa discussão, né? Agora estou entendendo o conceito, vou trazendo ideias e vamos... É um processo vivo, né? É um processo e aí vivo. As ferramentas e o sistema de gestão ele vai sendo amadurecido e melhorado. Nós temos aqui exemplo de uma ferramenta que era muito simples lá no início e depois de várias etapas, até discussões em almoço, virou hoje talvez uma das ferramentas, uma dimensão mais importante aí do nosso processo. A coisa é bastante viva, né? Sim. Isso é muito legal. Legal. Eu acho que depende muito do líder, né? Eu acho que isso aí é fundamental, né? E como é que você tem visto agora aí no mercado, Rafael? Porque, logicamente, né, a gente que está no meio, né, da área industrial ou construtiva, lidando com parceiro, com fornecedor, vou chamar a indústria da construção, né, para aumentar aí o leque um pouco. O que você tem visto para fora, né? Como é que, na sua visão, você tem visto tanto parceiros quanto as empresas que, porventura, você visita? Porque vamos sair um pouquinho da Andrade agora e vamos pensar assim, Andrade também vai precisar, né, como a Toyota precisou, a Porsche precisou, né, a indústria automobilística, depois, a naval, a aeronáutica, as indústrias que largaram na frente com o Lean, uma hora elas tiveram que aumentar esse leque, passar para, né, a mesma metodologia que você já comentou aí, que vocês estão, quando começa um contrato, vocês trazem esses parceiros, mas o que você tem visto no mercado? O Brasil realmente tem empresas que já estão num bom nível, né, de participar, inclusive com a própria Andrade ou outras construtoras aí, no sentido de contribuir para que a coisa já funcione com algo focado no Lean, ou a gente ainda tem um potencial grande aí de evolução nesse sentido? Eu acho que o potencial é muito grande, sim. As parceiros que a gente trabalha aí é cultura zero, né? A gente tem que formar do zero mesmo. Então, nós estamos, exemplo aqui, estamos começando um projeto hoje novo, com uma empresa de projeto nova, um fornecedor novo e tal. A gente tem que partir da premissa que não conhece. Sim. E às vezes a gente sente assim, até que o parceiro perde a oportunidade, né? Porque eu acho que a gente tem aqui um conhecimento e a gente vai lá, trabalha 1, 2 anos com um parceiro, implementa nosso modelo de gestão, nossas ferramentas, fala da cultura e tal. A equipe lá que trabalha vê valor, acho que acredita, entende, aplica, consegue pôr coisa para rodar, mas a gente vê o seguinte, acabando o projeto, a gente está indo lá de dentro e vai começar de novo. Vai morrer tudo. Falta essa liderança lá, perceber esse valor e aproveitar a oportunidade para, peraí, vamos manter isso aqui. Aprendemos, acho que é um negócio legal e eu quero continuar. Não tem essa liderança assim forte. É aí que eu acho que peca. Então, passa e volta ao zero de novo. Esse é um ponto que eu tenho falado, até dei uma palestra fora do Brasil ano passado, uma das coisas que eu mais falei, não exatamente isso, né, mas nessa direção, né, a obra é um negócio, principalmente obras maiores, são negócios mesmo, né, com CNPJ, com time, a única coisa que ela é diferente é que ela tem um período, ela vai começar e você vai entregar aquele negócio para alguém, porque é o cliente, diferentemente de uma empresa que tem condição de perpetuar aí, sei lá, 10, 20, 30, 50 anos. Mas a forma de você pensar uma obra precisa ser, hoje em dia, inclusive as metodologias novas que eu ajudei a desenvolver, que eu apresentei nesses congressos fora aí, foram trazidas de empresas normais, que não são nem da indústria automobilística, nem do Lean, que não tem nada a ver com Lean, que não tem nada a ver com obra. Porque as construtoras, embora sejam empresas, né, olhando aí a empresa como um todo,
ela não pensa a obra como um negócio no sentido de ter uma estruturação com passagem de bastão certinha. Muitas construtoras ainda eu vejo que pecam nesse sentido de ter que literalmente começar do zero, e isso não vou dizer um erro, né? Além de ser um erro, mas você perde a oportunidade de fazer certo já desde o início. E aí você vai começar, por exemplo, com o Lean lá na frente, quando você já está quase que na curva de ramp-up, né? Subindo a rampa lá, e aí muita coisa você já perdeu dinheiro. E aí aquele buffer de tempo que eventualmente você achou que teria, você já não tem mais, a obra do meio para frente já está atrasada, e aí os prejuízos começam a vir, né? Porque você não olhou a estrutura do projeto como se fosse realmente um negócio de verdade. Porque ele vai precisar ser pensado antes, tem que sair com tudo pronto para largar, né? Principalmente já começar a corrida com tudo muito bem estabelecido, né? Desde o canteiro, time, formação, ferramentas, enfim, para que a coisa comece certo e eu não tenha que toda vez patinar de alguma forma, né? Mas também quanto mais eu tenho parceiros envolvidos, mais ou maior vai ser esse desafio de tanto trazer os caras para essa velocidade, né? Na Alemanha, por exemplo, eu vou lá todo ano, meu filho tá lá, completou agora 12 anos, fui lá em setembro do ano passado, visitei alguns amigos que ainda, né, prestam consultoria, outros que estão na indústria da construção, migraram aí para dentro das indústrias, das empresas, né? E isso lá eles conseguiram resolver da forma deles, trabalhando diferentemente da nossa aqui, né? Ou totalmente diferente. Hoje em dia, na Alemanha, você consegue envolver os seus parceiros, mesmo ele entrando, sendo, sei lá, um cara de acabamento. Vou falar de um prédio aqui que eu acho que fica mais fácil as pessoas entenderem. Um cara que vai colocar um acabamento, uma louça, uma luminária e tal, teoricamente ele vai entrar só lá no final do prédio, porque é a fase que ele teria que entrar. Só que fora do Brasil ele já se envolve desde o início, né? Não full time, obviamente, mas senão ele não vai conseguir fazer o pool planning funcionar, ele não vai conseguir ver e dar opinião da forma como ele vai ver os riscos, tanto para ele quanto para os outros. Não tem contribuição nenhuma, então as empresas já põem isso no contrato, envolvem todos os parceiros desde o início da obra. Isso eu acho que, me dê a sua opinião aí, mas eu não sei, acho que a gente ainda vai ter que passar aí alguns bons anos para conseguir com que isso aconteça, né? Na verdade, eu vejo assim, que a gente faz isso, pelo menos aqui na verdade a gente faz isso. Porque lá fora, normalmente, o cliente ele subcontrata tudo, né? Ele vai lá, contrata a fundação, a estrutura, a alvenaria, o acabamento. Então chama as empresas, monta um cronograma e faz. A gente faz a mesma coisa, só que não é terceirizado. Eu tenho um encarregado de fundação, um encarregado de forno, de concreto. Sim. Então a gente faz o pool planning como? A gente planeja com todos os encarregados juntos, põe na mesa, planeja no detalhe, fazemos a sessão de pool planning, que cada um vai lá e mostra a sua etapa, quando que ele entra, de quem que ele depende, quem que ele atrapalha, né? Como que ele está sendo atrapalhado. Então aquilo ali gera um compromisso, porque a pessoa, né, de forma conjunta e colaborativa, fez o planejamento é de cada um. E nesse momento vira o compromisso, o cara, não, peraí, eu fui lá, apresentei, falei e tal, vou cumprir o meu aqui, porque eu sei que se eu não cumprir eu vou atrapalhar meu amigo aqui da então o conceito é o mesmo. Eu dei esse exemplo porque quanto maior a empresa, mais bala na agulha e pessoas internas, né, como você está falando aí, ela tem condição de fazer isso internamente. Aí, show de bola, ela tá com o time na mão para exercitar isso, né? Lá fora, e as pequenas, médias aqui no Brasil também tem esse mesmo desafio, né? Quando a gente tem uma atividade, estamos construindo aqui uma planta, a gente tem vários serviços próprios e tem alguns serviços terceirizados. A gente também traz os empreiteiros para participar como se fosse, né, parte da equipe normal, da mesma forma. Então, tem que ser assim, né? Se achar que fala assim, eu vou ficar aqui, eu aciono o cara tal, o cara chega, aí ele sai, eu vou acionar o outro e tal, tudo independente, cada um vai chegar e falar que o outro me deixou pronto, o outro me atrapalhou. Você não consegue encadear nada, você não consegue apostar nas responsabilidades para que cada um ou o todo seja assumido pelas partes, porque se cada um só pensa no seu,
não quer dizer que necessariamente o todo vai ficar perfeito, né? Ou vai ser cumprido, né? Exatamente, e aproveitar o conhecimento, né, lá no detalhe, né? Quando você põe as pessoas envolvidas, elas se contribuem, né? Não, mas peraí, eu vou inverter aqui, em vez de eu fazer depois de você, eu vou fazer antes, porque a gente tem esse ganho aqui e tal, e vão surgindo, né? Eu acho que a outra coisa também é a percepção do desperdício, né? Eu acho que da mesma forma que a gente fala em segurança, a gente precisa aumentar e treinar as pessoas na percepção do risco, a gente precisa também no Lean fomentar a percepção do desperdício, né? Enxergar desperdício. Sim. Treinar e fomentar. Formar as pessoas nisso. Muitas vezes, porque a pessoa não passar a enxergar o desperdício, né? E um processo parado, uma frente sem gente, né? Gente sem frente, isso não incomodar ali na hora, e as pessoas não perceberem, a gente não consegue eliminar o desperdício e pensar diferente. Então, verdade. Aí não adianta ter, sei lá, igual eu falei com o Gragedo, papelzinho na parede, quadro, tecnologia, laptop, sei lá, tablet. Você pode gastar, investir o dinheiro que você quiser, na ferramenta que você quiser. Se o básico não está sendo cumprido na essência, né? O desperdício, o padrão, o processo, o encadeamento, o ritmo, tudo aquilo que o Lean prega, se as pessoas não assumirem isso, né? A cadeia de ajuda, principalmente, porque os gestores estão lá para ajudar, né? A resolver problema e achar soluções. Se as pessoas não exercitam isso, se isso ainda não entrou na veia e o cara fica se atrelando a ferramentas, aí vai levar mais tempo, né? Vamos dizer assim. Por isso essa formação de pessoas, isso aí é essencial, né? Você precisa, lá na ponta, as pessoas veem desperdício, gostando de falar de problema, para pedir ajuda, então assim, tem que ter essa cultura, né? Tem que ter essa cultura. Tem que fomentar. Eu falo quase todo mundo aqui, assim, essa etapa aí de formação de pessoas parece difícil, mas não é fácil. Verdade. Então tem que investir nisso aí. Esse é o pilar que a partir de 2020 eu tô embasado aí para investir o meu tempo. Eu acho que as demandas que têm aparecido para a gente aqui no IOPEX, né, pessoalmente para mim tem sido muito nessa linha, né? Hoje, como eu estou focado em mentoria consultiva, eu trabalho muito com os diretores ou donos de construtoras ou gerentes e tal. Eu quero levar para o mercado essas experiências que a gente teve e cada vez mais poder formar pessoas, né? Levar o conhecimento aí, que agora a gente já tem um número de obras que a gente exercitou com diversas construtoras de locais diferentes, com ferramentas diferentes, e aí passou daquele lance, eu vi isso ano passado em alguns projetos que a gente apoiou, passou daquele lance do cara, né, só chamar a gente porque ele queria a ferramenta tal, porque ele queria a metodologia tal. Isso é legal, é interessante, mas existem outras coisas que muitas vezes não tá ali na essência do que a gente chama de Lean Construction, né? Porque o cara vê lá, sei lá, 12, 15 metodologias, sei lá, 10, 20 ferramentas e acha que se ele aprender aquilo ali, ele consegue tocar o Lean na obra dele. Cara, desculpa, mas você vai ter que fazer bastante coisa ainda, porque tem um monte de coisa que a gente não vê, né? Não tá num post-it na parede ou num software, alguma coisa assim, mas que faz parte de coisas que a gente desenvolve para a cultura da sua empresa e que você vai precisar treinar essas pessoas, né? No jeito de fazer, né? A Andrade, por exemplo, sei lá, né? Tem lá uma reunião X, igual você falou, de estudos, outra reunião dos comitês para reportar uma hierarquia de resultados, né? Do gerente do projeto para você, de você para um outro diretor ou presidente da empresa, enfim. Essa cadeia de ajuda no sentido de resultado e de cima para baixo de apoio, ela é importante vocês criarem uma forma de vocês, né? Isso não tem metodologia e ferramenta exatamente onde a gente vai ler, faça assim com X pessoas, não sei o que, tem já, né, algumas coisas fomentadas, mas a gente precisa usar alguns workshops para discutir isso, e o workshop às vezes a gente começa com um quadro vazio. Beleza, Rafael? Eu acho que por hoje é isso. Eu gostaria muito de agradecer o seu tempo aí. Espero que quem
esteja vendo isso aqui no canal do YouTube, nas redes sociais aí do IOPEX, possa ter, né, pego aí com você, com a sua experiência, com o seu know-how aí de vários anos trabalhando tanto com Lean quanto em outras instâncias aí, né, direção a essa excelência que a Andrade tem trabalhado tanto. Primeiro, gostaria de dar os parabéns para vocês que continuaram nessa jornada persistentemente, né? A gente falava disso desde o início e vocês conseguiram atingir isso e têm feito isso virar como é que eu vou dizer, algo que está realmente no sangue e que pode, né, dar resultado e tem dado resultado para vocês. Então, parabéns pelas diversas iniciativas e pela evolução que vocês tiveram ao longo desses 10 anos aí. E também desejar que daqui para frente a gente consiga inclusive se encontrar aí, né, em alguma hora para a gente poder trocar algumas figurinhas aí. O ano que vem talvez a gente volte a fazer um summit aí, quem sabe tenha coisas novas pra gente discutir. Então, primeiramente, muito obrigado pelo seu tempo. Espero que quem esteja nos acompanhando aqui tenha gostado. Queria te pedir para dar uma mensagem final aí para quem está te ouvindo aqui no nosso canal, nas nossas mídias sociais. Eu que agradeço, Giovanni. Acho que é muito bacana esse bate-papo. Eu acho que a gente precisa fomentar isso, né? As conversas, summits, já organizou, já nos convidou para falar. Eu acho que esse ambiente de ter eventos, fóruns para falar de construction é importantíssimo, né? Para a gente trocar experiência, trocar boas práticas e amadurecer e evoluir, né? Acho que isso aí é muito bacana. E eu acho que um podcast para a gente poder bater papo aqui é uma maneira fácil, rápida, para a gente poder trocar experiência. Então, agradeço, parabéns aí por essa iniciativa. Obrigado. E conte sempre com a gente aqui para o que precisar. Show de bola, gente. Obrigado. Recebi aqui o Rafael Mesquita, diretor de contratos da Andrade Gutierrez. Muito obrigado mais uma vez, Rafael. Agradeço a vocês e quem está nos assistindo aí, não deixe também de se inscrever aqui no canal, compartilhar esse vídeo, esses áudios aí também. A gente vai fazer esses podcasts estarem, né, no nosso site, em algumas plataformas, Spotify, Apple e assim por diante, o áudio disso, para que a gente consiga fazer com que as pessoas ouçam também, né, não só vejam em formato de vídeo. Então compartilhe os áudios, compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal aí, dê uma força pra gente, que é dessa forma que a gente compartilha cada vez mais e faz esse tipo de informação chegar a um número maior de pessoas. Um abraço, Rafael. Fica com Deus aí. Até breve. Espero receber você e a gente poder almoçar ou bater um papo, ou inclusive, quem sabe, num próximo projeto aí. Fica com Deus. Um abraço. Deus, obrigado. Um abraço. Abraço, pessoal. Até mais e até o próximo vídeo aí, até o próximo áudio. Podcast Lean Construction na prática. Tchau, tchau.